enriquecimento que empobrece o país ao alimento que sobra, mas não chega à mesa. Para o professor Ladislau Dolbor, casos como o do ministro da Economia Paulo Guedes escancaram o rentismo e a fuga de capitais, inclusive por quem deveria estimular o investimento. Acompanhe esse vídeo até o final, que é muito interessante essa matéria. Bora pro vídeo! Professor Ladislau Dolbor considera vergonhoso o fato de o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terem dinheiro escondido no exterior. Ele diz: não é ilegal, mas seguramente não é legítimo. Só não é ilegal porque quem faz as leis são eles. Os políticos, os donos de banco, eles fazem as leis que beneficiam para eles mesmos. Trata-se de uma máquina de canalização de capitais brasileiros para paraísos fiscais. O BTG, o Banco BTG Pactual, do qual Paulo Guedes foi cofundador, na verdade é um dos donos do Banco BTG Pactual, quer dizer, o Paulo Guedes é um banqueiro. Ele tem dezenas de filiais de paraísos fiscais espalhados pelo mundo e presta serviços de descapitalização do Brasil, tirando dinheiro do Brasil para colocar no exterior. É um enriquecimento que empobrece o país, afirma o professor Ladislau Dolbor. Casos que estão longe de ser isolados, desde o ano de 2012, indicam um estoque de $500 bilhão de dinheiro brasileiro em paraísos fiscais, dinheiro que poderia ser investido aqui no Brasil. Esses empresários bilionários, donos de banco, donos de petróleo, donos de empresa, donos de mídia, donos de igreja, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, preferem colocar em paraísos fiscais porque ganham-se mais, sem produzir nada, sem fazer esforço. E tem mais, recursos que não vão para o setor produtivo e não pagam impostos. Lembra o professor. Além disso, não pagam impostos. É fuga de capitais por parte de quem deveria estimular o investimento dentro do Brasil, dentro do país. É a pobreza brasileira que não se aplica por falta de recursos. Dolbor observa que a soma do Produto Interno Bruto, PIB, considerando a atual população, proporcionaria uma renda aproximada de R$11 mil por família. O PIB, se fosse dividir o PIB por cada família, daria R$11 mil e acabaria a pobreza tranquilamente. Da mesma forma, apenas grãos que o país produz daria para dividir 3 quilos por dia para cada pessoa. Só os grãos. Então, não estamos falando de carne, legumes, frutas, só grãos. Arroz, milho, soja, feijão. Então não é falta de alimento, é falta de vergonha na cara mesmo. Chamávamos de selvagem o capitalismo do século passado, mas, como o senhor já observou, aquele capitalismo pelo menos investia. O atual não investe, não produz e não paga imposto, que é o chamado capitalismo do rentismo, né? Dos especuladores da Bolsa de Valores. Conseguimos piorar o que já não era bom. Paulo Guedes. A revolução digital está abrindo outros caminhos.
em que se ganha mais dinheiro com atividades meio do que com atividades de fins produtivos, que produz sapatos, né? Quem produz sapatos pode estar explorando os trabalhadores para aumentar os seus lucros, mas para explorar um trabalhador é preciso pelo menos gerar um emprego e produzir alguma coisa que possa ser vendido. É o que chamávamos de acumulação do capital. A agiotagem generalizada que se instalou no Brasil permite ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros e permite explorar as pessoas endividando-as, sem precisar gerar emprego, nem produto. É só você ver o exemplo dos bancos, ou desses empresários que investem em bolsa de valores, ganham muito dinheiro, sem gerar emprego, sem pagar imposto, sem produzir nada. Os bancos, com juros, com empréstimos, ganham dinheiro em cima das pessoas, sem produzir um pãozinho. Isso vale hoje para uma série de setores da economia imaterial, quer dizer, não produz nada, aquela economia chamada que não produz nada, com intermediação comercial e de comunicação. Os juros sobre o cartão de crédito no rotativo, o cartão de débito, atingiram no Brasil 339%, incríveis 339%. Vou repetir novamente. Os juros sobre o rotativo do cartão atingiram incríveis no Brasil, incríveis 339% no fim de outubro. No Canadá, por exemplo, atingiu 11% no ano. Para você ver a diferença do Brasil para outros países, como o brasileiro é explorado pelos bancos, pelo rentismo. É rentismo e acumula fortunas pessoais. No capital produtivo, não tem esse capital produtivo, não produz. Os dados que temos sobre o dinheiro brasileiro em paraísos fiscais, pesquisa da Tax Justice Network do ano de 2012, indicavam que o estoque de dinheiro nos paraísos fiscais era de ordem de 520 bilhões de dólares, cerca um terço do que é produzido dentro do Brasil, que é o PIB, o Produto Interno Bruto do país. Não produz, não paga imposto. Segundo a Financial Times, no dia 24 de outubro, talvez o mais preocupante seja o que os Pandora Papers dizem sobre a relutância dos ricos da América Latina em investir em seus próprios países. A OCDE cita um valor de 900 bilhões de euros, cerca de 6 trilhões e 300 bilhões de reais em ativos latino-americanos mantidos no exterior. Empresários, donos de mídia, donos de banco da América Latina juntaram cerca de 900 bilhões, juntando todos esses caras, esses magnatas da América Latina, colocaram 900 bilhões de euros, cerca de 6 trilhões e 300 bilhões em paraísos fiscais fora dos seus países. Incrível. Incrível. É uma fuga de capitais por parte de quem deveria estimular o investimento dentro do seu país. O ministro Paulo Guedes diz que devemos ter confiança na economia do Brasil. E aí ele pega e coloca o seu dinheiro, investe o seu dinheiro em paraísos fiscais fora do Brasil. O ministro é uma coisa contraditória, não é, senhor Paulo Guedes? Você diz que o capital estrangeiro deveria investir no Brasil, que o Brasil é um país que vale a pena investir, que a economia está bombando, que é muito bom para investir aqui no Brasil.
e o senhor pega o seu dinheiro, milhões e milhões de reais, e coloca para fora do Brasil? Por que o senhor não investe dentro do Brasil? Começa a fazer exemplo aqui dentro do país que o senhor nasceu e que é ministro da Economia. Uma vergonha, né, senhor ministro Paulo Guedes? O ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Campos Neto, participaram da farra do dinheiro escondido no exterior, sob nomes fictícios, nomes disfarçados, como Dryad Noguchi, empresa do senhor Paulo Guedes. É simplesmente vergonhoso. Não é ilegal, mas seguramente não é legítimo. Só não é ilegal porque eles fazem as leis para eles mesmos. André Esteves, empresário, banqueiro, milionário, foi preso e rapidamente solto. Trata-se de uma máquina de canalização de capitais brasileiros para paraísos fiscais. Então, Paulo Guedes, que é um dos donos do BTG Pactual, junto com esse banco, tem várias filiais de paraísos fiscais. E o que dizer do movimento do câmbio, do dólar, que beneficia donos dessas contas, como o próprio Paulo Guedes? O câmbio, né, o dólar é 5,60, você para comprar um dólar, se o brasileiro comum fosse comprar um dólar, teria que desembolsar R$ 5,60, está perto de R$ 6. Mas você acha que o Paulo Guedes está preocupado, o presidente do Banco Central está preocupado, o dono da Van está preocupado, os donos de mídia estão preocupados, os banqueiros estão preocupados? Todos eles têm paraísos fiscais. Eles estão rindo à toa porque eles estão ganhando rios de dinheiro. E o agronegócio? Todos eles rindo. Todos eles têm paraísos fiscais. Veja só o que diz agora, na continuação da matéria, o câmbio que desvalorizou nossa moeda, o real, torna mais rico quem tem dinheiro em dólar no exterior. Mas também torna mais lucrativo exportar do que produzir para o mercado interno, para os próprios brasileiros. Isso leva ao agronegócio trabalhar para os mercados externos, né, para exportar cada vez mais para o mercado externo, mandando grãos, alimentos, carnes, exportando para fora e desabastecendo a população brasileira, a própria população dos seus irmãos brasileiros. O agronegócio está preocupado com dólar, porque com um dólar nas alturas, a lei de Candir, que isenta tributos à produção para exportação, aumenta a exportação de alimentos e gera-se a inflação de alimentos, preço dos alimentos dentro do Brasil. Por isso você vai ver cada vez mais os alimentos subirem a preços absurdos. Se preparem, a fome já está atingindo 19 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 116 milhões de brasileiros ora tem comida, ora não tem comida. São aqueles que passam por insegurança alimentar. Será que tem algum político, algum dono de mídia, dono de igreja, como Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.G. Soares, Silas Malafaia, algum general, algum almirante, algum juiz, algum magnata, algum juiz, promotor, desembargador, ministro do STF, algum ricaço, no meio desses 116 milhões de seres humanos brasileiros que estão vivendo a insegurança alimentar? Uma hora tem alimento, outra hora não tem alimento, uma hora tem que cortar alimentos da sua lista de compras no supermercado. Será que eles estão passando essa vergonha da insegurança alimentar? Preste bem atenção, só de grãos do Brasil, produzidos no Brasil, 3,2 kg daria para distribuir para cada pessoa, não é cada família, é cada pessoa, para você ver como o Brasil produz muito alimento. Só estou falando de grãos, não estou falando de legumes, frutas, carnes, proteínas.
não é falta de alimento, é falta de vergonha na cara desses canalhas. Nos últimos anos, o Brasil viu novamente crescer o número de pessoas com fome ou em situação de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, tem uma enorme extensão de solo agricultável sem uso. Tem uma enorme quantidade de terras que pode se plantar, colher alimento, mas não se está usando. E você vai saber e vai ficar horrorizado de quanto tem de terra que é agricultável e não se usa no Brasil. O problema não é então por falta de alimentos. O problema não é então por falta de alimentos, mas resultado de uma opção econômica. Será que isso é uma opção econômica? O Brasil, presta atenção, o Brasil tem, junto com as savanas africanas, o maior, ou a maior reserva mundial de terras paradas na África e no Brasil. Terras paradas, terras que estão paradas, não estão usando essas terras. Temos mais, o Brasil diz que temos mais de 200 milhões de hectares de solo agrícola, solo agricultável, solo que dá para plantar e colher alimento. Mas só cultivamos apenas 63 milhões desses mais de 200 milhões de hectares disponíveis para se plantar, somando a agricultura temporária e permanente. Então, se você colocar isso, são 137 milhões de hectares que dá para plantar, mas não estão usando. E por que será que fazem isso? Vamos ver aqui embaixo, você vai ver, na continuação da matéria, você vai saber por que eles fazem isso. Proprietários de imensas áreas nem produzem e nem deixam produzir. Eles deixam valorizar as suas terras. Por isso, estão tranquilos. Hoje em dia, terra agricultável está valendo ouro. Porque no futuro haverá uma grande escassez de alimentos no mundo. E quem tem terra agricultável terá uma fortuna em suas mãos. Em especulação imobiliária, hoje em expansão com grilagem descontrolada. O solo agrícola subutilizado no Brasil equivale a 160 milhões de hectares, 5 vezes o tamanho do território da Itália. Só para você ter uma ideia, que absurdo. Os crediários comerciais e os juros bancários permitem a apropriação de recursos da população sem precisar produzir. O que significa isso? As instituições financeiras, os bancos, emprestam dinheiro, cobram juros absurdos e vão se apropriando do dinheiro da população do mundo e da população brasileira. E não produzem nada. São atravessadores comerciais e financeiros. Como a especulação financeira rende mais do que investimento produtivo. Então vale mais investir em especulação financeira, bolsa de valores, juros, empréstimos, do que produzir um sapato, um pão, uma roupa. Vale muito mais fazer isso hoje. Ganha-se muito dinheiro e não produzem nada. O país está desindustrializando. Palavra difícil de falar rápido. O país está sendo desindustrializado. O único setor produtivo que funciona é o de exportação de produtos primários, que deixa tragédias ambientais, não paga impostos e gera pouquíssimo emprego. Mas se dividirmos o PIB do Brasil de 2020, cerca de 7 trilhões e 500 bilhões de reais. Eu vou repetir, 7 trilhões e 500 bilhões de reais, 7 trilhões e meio. Você já parou para pensar quanto de dinheiro é isso? Eu não tenho ideia de quanto é 100 mil reais, imaginem 7 trilhões e 500 bilhões de reais, que é o PIB do Brasil, que é o que o Brasil produz
em um ano. Se dividirmos esse 7 trilhões e meio pela população de 212 milhões de habitantes do Brasil, o que produzimos hoje é equivalente a 11 mil reais por mês. 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para dividir 11 mil reais para cada família brasileira com 4 pessoas. Com 4 pessoas, 11 mil reais. Acabaria com a pobreza e a miséria num estralar de dedos. Dá para todos viverem de maneira digna e confortável, bastando para isso uma moderada redução da desigualdade sobrenatural monstruosa e vergonhosa que existe no Brasil. Mas você acha que os senhores do mundo, os senhores de dinheiro, os ricaços, os políticos, os donos de bancos, os donos de mídia, os empresários bilionários, os donos de igreja, vão querer que as pessoas vivem uma vida digna e confortável, uma vida decente, digna, que acabe a pobreza das pessoas, que as pessoas tenham uma vida de verdade, vida boa e justa? Até parece. Para encerrar essa matéria e você compartilhar muito esse vídeo, ficou longo, mas muito importante esse vídeo, essa matéria achei espetacular. Diz assim: nosso problema não é econômico, no sentido de falta de recursos, porque o Brasil tem muito dinheiro e tem muita terra para plantar e colher, para alimentar a população tranquilamente. Nosso problema é um caos em termos de organização política e social. Por exemplo, bastaria tirar a lei Candir e ficaria mais proveitoso os traders de produtos agrícolas abastecerem o mercado interno, o povo brasileiro. Sabemos o que deve ser feito pela nação, pela população, mas os grupos no poder, que detêm o poder, que detêm dinheiro, preferem encher os bolsos, principalmente de dólar, do que dar vida decente para os seus semelhantes. Podem fazê-lo de maneira legal, como no caso das privatizações, pois são eles que fazem as leis. Então, eles pensam sempre neles. E o povo chupando o dedo e ainda brigando pelo sistema, brigando pelo sistema político, achando que o político está do lado do povo, lutando pelo povo. O político está do lado do sistema, principalmente sistema financeiro, aqueles que têm fortuna, aqueles que detêm o poder deste mundo, poder sobre as pessoas. Compartilhe esse vídeo. A única chance do povo ter uma vida digna e confortável, como foi dito aqui, é o povo se unir e se ajudar. Se depender do sistema, cada vez mais a ganância, por bolso cheio, mesmo tendo lotado de dinheiro na conta bancária, lotado de dinheiro, lotado de propriedades, patrimônios, casas, carros, aviões, terras agricultáveis, mesmo, e isso na mão de poucas pessoas, poucas famílias. Eles querem mais, cada vez mais sedento por dinheiro. E o povo na miséria, na pobreza, na insegurança alimentar, uma vida castigada, uma vida massacrada por um sistema que não cansa de explorar as pessoas. Sistema financeiro, especuladores, rentismo, que não produzem nada, donos de banco, só tiram a dignidade e a chance do povo ter uma vida justa e melhor. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, chicotado no like, splash, seu comentário embaixo. E fui. Lamentável, o povo não acorda. A única chance é o povo se unir e se ajudar. Não adianta.